Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dentro aqui do nosso módulo que trata da parte de razão, proporção, divisão proporcional, proporcionalidade de forma geral, vou trazer para vocês aqui então esse vídeo com questões da banca FGV. Redes sociais estão aí na tela, quem quiser seguir o Instagram fica o convite, lembrando que o Bruno ia com 2 N's. Vamos dar uma olhadinha nessa questão que está aqui, que foi do IBGE 2016 para o cargo de técnico. E a questão veio dizendo o seguinte, olha, a grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A e inversamente proporcional à grandeza B. Sabe-se que quando o valor de A é o dobro do valor de B, o valor de G é 10. Quando A vale 144 e B vale 40, o valor de G é... E aí vem aqui as alternativas, ok? Bom, então a questão aqui é o seguinte. O que seria legal vocês se lembrarem sobre o que está sendo colocado aqui nesse enunciado? No nosso módulo teórico, o que eu coloco para vocês de forma geral? Sempre que eu falar que uma grandeza é diretamente proporcional a outra, basta que você pegue esse número e multiplique pela constante de proporcionalidade. Então, como assim? Se eu disser que eu tenho um valor para repartir de forma diretamente proporcional a 2 e a 3, a parte que é diretamente proporcional a 2, eu posso escrever como se fosse 2K. A parte que é diretamente proporcional a 3, eu posso escrever como se fosse 3 vezes K. E aí, se eu tivesse que, por exemplo, repartir R$1.000 de forma diretamente proporcional a 2 e a 3, eu poderia escrever que 2K mais 3K teria que ser igual a 1.000, perfeito? Então lembre-se, tudo que for diretamente proporcional, eu posso simplesmente pegar e multiplicar pela constante K. E lembrar que a sacada, ou pelo menos uma das sacadas, né, para a gente poder lidar com divisão de forma proporcional, com a noção de proporcionalidade de forma geral, é lembrar que a constante K vai ter que aparecer, perfeito? Ao mesmo tempo, se eu digo para vocês que eu tenho um número que é inversamente proporcional a 5, que é inversamente proporcional a 8, como que eu escrevo, como que eu represento números que são respectivamente inversamente proporcionais a 5 e a 8? Ora, se para o que é diretamente eu multiplico a constante K, o nosso combinado é que o inversamente eu divido pela constante K, certo? Desculpa, eu divido a constante K. Então, números que são respectivamente inversamente proporcionais a 5 e a 8 são números que podem ser escritos como K sobre 5, K sobre 8. Se eu tiver números que são inversamente proporcionais a 3 e a 7, K sobre 3, K sobre 7. Aí se eu tiver um número que é diretamente proporcional a 3, mas que ao mesmo tempo é inversamente proporcional a 8. Então lembra, se eu falar que eu tenho um número que é diretamente proporcional a 3 e inversamente proporcional a 8, como que eu posso escrever esse número? Como se ele fosse um 3K sobre 8, certo? Por quê? Porque aí aqui, olha, ele é diretamente. E esse 8 acaba fazendo com que ele seja o quê? Inversamente. Pessoal, é basicamente isso que o candidato teria que ter noção para poder acertar essa questão, diga-se de passagem, num concurso importantíssimo como foi o de técnico do IBGE de 2018. Lembrando que esse concurso aqui do IBGE não foi para o cargo de temporários, tá? Foi para cargo efetivo. Então os concursos para efetivo do IBGE são sempre muitíssimos concorridos e o nível da prova acaba sendo sempre diferenciado, né? Então o que ele coloca para a gente aqui é o seguinte, a grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A e inversamente proporcional à grandeza B. Como que eu escrevo isso? Olha só, a grandeza G, ela é diretamente proporcional à grandeza A. Se ela é diretamente proporcional à grandeza A, eu posso escrevê-la assim, olha. É assim que eu escrevo, ó. Ou é uma forma que eu tenho de escrever, certo? Se eu colocar isso aqui para vocês, eu estou dizendo que a grandeza G ela é diretamente proporcional à grandeza A. Por quê? Porque a grandeza A está multiplicando K. Moçada, quando é diretamente proporcional, é porque tem uma relação direta, está na mesma linha. Olha para cá, o G e o A na mesma linha, sendo que o A está multiplicando K. E inversamente proporcional à grandeza B. Aí aqui é o português. O que é inversamente proporcional à grandeza B? A grandeza G. A grandeza G é inversamente proporcional à grandeza B. Ora, então, a grandeza G fica numa situação inversa, ou seja, digamos, o G está em cima e o B está embaixo. Acabou. Eu traduzi o enunciado. Do jeito que está aqui, eu garanto que G é diretamente proporcional à grandeza A e, ao mesmo tempo, é inversamente proporcional à grandeza B. E aí foi colocado que sabe-se que quando o valor de A é o dobro de B, o valor de G é 10. Então vamos pensar nessa situação comigo? Olha, o A tem que ser o dobro de B. Primeiro que aqui, gente, como eu estou falando de proporção, se você quiser inventar um valor, você pode.
Desde que você mantenha a proporção, o A é o dobro de B. Que valor que você quer inventar para o A? Eu quero que o A seja 200 e que o B seja 100. Perfeito. O seu A, se ele for 200, ele vai ser o dobro do seu B, que é o 100. Mas aí eu posso inventar o A como se fosse o 100 e o B como se fosse 50? Pode, qualquer número. Então até se você quisesse inventar um valor aqui para relacionar A com B, tá valendo. Vou trabalhar de maneira genérica e vou simplesmente deixar indicado o seguinte, olha, já que o G é igual ao A vezes K sobre B, e como eu estou vendo que o A acaba sendo 2B, o G então é 2B vezes K sobre B, certo? E aí o que ele coloca, que aí eu vou poder fazer uma outra substituição aqui, que é a seguinte, olha, ele fala para mim que quando A é o dobro de B, ou seja, quando isso aqui é válido, o G vale 10. Então eu vou trocar aqui, olha, o meu G pelo 10. E assim, então, a gente vai passar a ter o quê? Vou cancelar esse B com esse B, certo? Independentemente dos números que vocês usassem ali, vocês iam perceber que no final das contas iria sobrar para mim que o 10 é igual a 2K. E aí, se o 10 é igual a 2K, significa então que o seu K teria que ser o quê? O seu K teria que ser 10 dividido por 2. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade acaba sendo 5. Como eu sempre falo com vocês, não precisa ficar querendo interpretar muito o que é essa constante aqui. A constante é aquele número que eu falo que é meio paradoxal. Ninguém te pede, ninguém te lembra que ela existe, mas ao mesmo tempo é graças a essa constante de proporcionalidade que a gente consegue fazer a divisão do jeito que o enunciado ali trouxe pra gente. Então, a partir do momento que a gente trabalha com essas condições, sabendo que quando A é o dobro de B, que o G tem que ser 10, a gente descobre então que a constante de proporcionalidade tem que ser 5. Dessa forma, é como se você pudesse fazer isso aqui, olha. Você pode reescrever, ó. A expressão, eu vou deixar indicado que o G acaba sendo igual ao A vezes o K. Quanto que vale o K? O K não acabou, a gente não acabou de descobrir que vale 5? Então o G, ele acaba sendo A vezes 5 dividido pelo valor do B, ok? Então eu melhorei essa minha expressão, porque agora eu sei qual que é o valor da constante K. E aí você vai perceber que então agora ele brinca. Ele te dá o A valendo 144, o B valendo 40 e pede o valor do G. Só partir para o abraço e segurar a emoção. Olha para cá. No lugar do G, eu vou colocar... Aliás, vou deixar aqui o meu G, que é o que eu vou descobrir, certo? No lugar do A, eu vou colocar o 144. Então eu vou ficar com 144 vezes 5, dividido pelo valor do meu B. Meu B vale quanto? Meu B vale 40. Então o G vai acabar sendo o quê? Simplifica aí para mim, olha, o 5 pelo 40. Então, se quiser multiplicar o 144 pelo 5, está valendo. Mas pode aqui, no fim das contas, simplesmente fazer isso. Olha, simplifica o 5 pelo 40. 5 por 5 vai ter que dar 1. 40 por 5 vai ter que dar 8. Acaba sobrando para mim aqui, então, olha, 144 para eu dividir por 8. Se eu tenho, então, 144 para dividir por 8, confirem comigo, ó, o 144, se você divide por 8, você acaba chegando a um total de 18. E aí, o gabarito correto, então, estava indicado para vocês aqui, olha, lá na letra C. Perfeito? Tá feita essa que está aqui, então. Qual foi a jogada, então? Tomar cuidado, porque ele coloca, olha, a grandeza G é diretamente proporcional a A e inversamente proporcional a B. Então, se o meu G é diretamente proporcional a A, falou do diretamente, lembra que tem que ser aquele número vezes K. Aqui a questão talvez traga um pouquinho de dificuldade no início, justamente porque ele vai falando que, tipo, é diretamente proporcional à grandeza A. Ele não fala que é, por exemplo, diretamente proporcional a 10, que é diretamente proporcional a 12. Ele falou que é diretamente proporcional à grandeza A. Então você coloca. Se é diretamente proporcional a A, G é igual a A vezes K. Mas ao mesmo tempo inversamente proporcional à grandeza B. E você coloca então esse B dividindo. Perfeito? Vamos dar uma olhada no outro enunciado que eu trouxe para vocês, que vai seguir uma linha de raciocínio bem parecida. Dá uma olhada aqui, ó. Vai ser esse que está aqui para o cargo de analista bancário, tá bom? Daqui a pouquinho eu faço com vocês, que aí na sequência aí dos slides, vocês estão vendo que teve uma questão que ficou aqui entre a primeira e essa, tá bom? Vou fazer essa terceira, que foi para o cargo de analista bancário, e daqui a pouquinho eu volto na segunda questão que está aparecendo para vocês aí no material. Essa que está aqui, olha para vocês perceberem como que é importante resolver provas anteriores. Essa que está aqui foi aplicada em junho de 2014 pela FGV para o cargo de analista bancário do BNB. A questão falava o seguinte, olha, 3 grandezas A, B e C são tais que A é diretamente proporcional a B
e inversamente proporcional ao quadrado de C. Aí ele coloca para mim o seguinte, olha, quando B é igual a 6 e C é igual a 3, tem-se A igual a 1. Quando A é igual a 3 e C é igual a 2, o valor de B é, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Então primeiro, vamos tentar traduzir o que foi colocado ali naquele enunciado. O que ele cita é o seguinte, olha, 3 grandezas A, B e C são tais que A é diretamente proporcional a B. Como que você pode escrever para mim que o A é diretamente proporcional a B? Assim, olha, o A é diretamente proporcional a B. Então você escreve para mim que o A é igual ao B vezes K. Tudo que for diretamente proporcional, você coloca multiplicando, perfeito? Então se eu falasse que é diretamente proporcional a 3, não seria 3K? Se eu estivesse falando que é diretamente proporcional a 5, não seria 5K? Então o que é diretamente proporcional a B é B vezes K, perfeito? Só que ao mesmo tempo, aí de novo, aqui eu estou falando da grandeza A. Então é o português aqui, olha. A grandeza A é diretamente proporcional a B, mas é inversamente proporcional ao quadrado de C. Então tá aqui, olha, inversamente proporcional ao quadrado de C. É assim que eu traduzo, ok? Quando eu falo do quadrado de alguma coisa, é a coisa elevada ao quadrado. O quadrado de C seria C ao quadrado. Então digamos o seguinte, quem, por exemplo, foi fazer essa prova do IBGE que a gente resolveu como primeira questão do bloco, né, lá no ano de 2016 e tinha resolvido, por exemplo, como prova anterior a do BNB, digamos que pegou um modelo até mais simples teoricamente. Por quê? A questão que a gente fez agora há pouco do IBGE falava que era diretamente proporcional a um e inversamente proporcional ao outro. Aqui, nessa do BNB, ainda teve o detalhezinho a mais de ter que trabalhar com inversamente proporcional ao quadrado de C, que a gente deixa indicado dessa forma que está aqui. Tudo bem? E aí, então, agora vamos fazer as substituições. Olha, o que ele cita para mim é o seguinte. Quando B é igual a C e o C é igual a 3, tem esse A igual a 1. Então, ó, B igual a 6, C igual a 3, A igual a 1. Então eu coloco lá, olha, A igual a 1, o B é o 6, e aí o C teria que ser 3. Então veja se ficou claro o que eu fiz aqui, ó. Quando o meu A é 1, o B é 6 e o C é 3. E aí você vai perceber com isso que eu consigo descobrir o valor de quem? Consigo descobrir o valor do K, perfeito? Qual vai ser o valor do K? Me ajude. Esse 3 ao quadrado vai passar para cá multiplicando. 3 ao quadrado vai dar 9. Então eu vou chegar à conclusão de que 9 tem que ser igual a 6K. Se o 9 é igual a 6K, cuidado, o K é 9 sobre 6 ou é 6 sobre 9? Eu tenho que passar o 6 dividindo, certo? Então, olha, esse 6 passa dividindo, e aí eu ficaria então com isso que está aqui, olha. 9 sobre 6 acaba ficando igual a constante K, e aí com isso, a minha constante K, se eu for simplificar aqui esse 9 pelo 6, olha, dividindo o 9 e o 6 por 3, 9 por 3 vai ter que dar 3, e o 6 por 3 acaba dando 2. Perfeito? Então eu cheguei aqui numa constante de proporcionalidade, que é um número fracionário, ou que se você quiser, você pode escrever aqui como se fosse 1,5. Se preferir escrever como 1,5, para mim aqui dá na mesma, tá bom? Vou deixar indicado para vocês aqui como 3 sobre 2 mesmo, e aí agora então a gente vai reescrever essa minha expressão da seguinte maneira. A vai ficar igual ao B, que multiplica K, ou seja, que multiplica 3 sobre 2, tudo isso sobre o C elevado ao quadrado. Ficou muito confuso o que eu fiz aqui? Ó, a única coisa que eu fiz foi trocar esse K pelo 3 sobre 2, perfeito? Então eu voltei na expressão que nós tínhamos montado com base nessa primeira sentença e troquei ali naquela sentença o K pelo 3 sobre 2. Daí então a gente passa a ter o seguinte, ele quer que você use agora o A igual a 3, o C igual a 2 e que você descubra com isso o valor do B. Aqui, gente, nesse ponto, vamos combinar o seguinte, a dificuldade que você pode ter daqui para frente, ela já não tem nada a ver mais com a noção da divisão proporcional. Porque o que eu vou fazer daqui para frente é cálculo lá da matemática básica, cálculo com multiplicação, com potência. Então tome um pouquinho de cuidado aqui agora para poder não perder a questão nesse trechinho aqui. No lugar do A, então, eu vou substituir o 3, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar aqui para outra tela para não ficar muito confuso. Ó, o A vai ficar igual a B, que multiplica 3 sobre 2, dividido pelo C ao quadrado. Então, ó, no lugar do A, a gente coloca o 3, e aí eu vou ficar com isso aqui, ó. 3 acaba sendo igual a
O B, que é o que eu vou tentar descobrir, ok? B que multiplica 3 sobre 2, tudo isso dividido pelo meu C ao quadrado. C ao quadrado é como se fosse o meu 2, né? Então eu fico aqui com 2 ao quadrado. Pronto, aí é o que eu falei. Vai com calma e organiza aqui o raciocínio. Olha, esse 2 ao quadrado vai ter que dar 4, certo? Esse 4 eu vou passar para cá multiplicando. Então eu vou ficar com isso que está aqui, ó. 3 vezes 4 acaba sendo igual a B, que multiplica 3 sobre 2. Estou deixando aqui o passo a passo para vocês, perfeito? Então, ó, esse 2 ao quadrado virou 4. E aí a gente coloca, então, que 3 vezes 4 tem que ser igual a B, que multiplica 3 sobre 2. Esse 3 vezes 4 vai dar 12. E aí esse 2, que está aqui embaixo, eu já vou passar para cá multiplicando. Então confiram comigo aqui, ó. Como aqui estava dando 12, e como aqui eu tenho 2, eu vou passar a ter no primeiro membro 2 vezes 12. Perfeito? Então tá assim, olha. 2 vezes 12, que fica igual a 3B. Cuidado para não confundir aí, ó. 3 vezes 4 deu esse 12, e esse 2 que estava dividindo passou multiplicando. Então eu fiquei com 2 vezes 12, que é igual a 3B. Daí, então, 2 vezes 12 vai ter que dar 24. Eu passo a ter 24 igual a 3B, de onde, então, você vai concluir que o B teria que ser 24 dividido por 3, né? Esse 3 que está multiplicando o B, ó, passaria dividindo, e aí eu passo a ter 24 sobre 3 como se fosse o valor do B, de onde a gente vai concluir, então, que o B teria que ficar igual a 8. Fechado? B igual a 8 era o resultado que você deveria ter encontrado e assinalado aqui na letra E. Aqui, gente, eu vou deixando o passo a passo, mas naturalmente o que você conseguir fazendo aí, por exemplo, de simplificação, porque igual aqui, professor, eu tinha visto que, olha, dava para ter simplificado aqui o 3 com 3, dava para ter simplificado aqui um 2 com o outro 2, e aí fui simplificando e consegui chegar num resultado mais direto. Perfeito. O que você, de alguma forma, conseguir simplificando a sua vida aí, eu fico feliz do lado de cá. Para quem às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade aí, tá todo passo a passo para não ter dúvida nenhuma, tá bom? Gabarito correto, então, letra E, e aí tá feita essa. Vamos fazer o seguinte, vou fazer com vocês a segunda questãozinha desse bloco que eu tinha pulado, e aí a gente fecha ele, tá bom? Essa que tá aqui também foi para cargo de analista bancário, prova do BNB, prova aplicada em junho de 2014, e aí o enunciado vinha falando que o Francisco não tinha herdeiros diretos, e assim, no ano de 2003, no dia do seu aniversário, ele fez o seu testamento. Nesse testamento, declarava que o saldo total da caderneta de poupança que possuía deveria ser dividido entre seus 3 sobrinhos em partes proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte. No dia em que estava redigindo o testamento, seus sobrinhos tinham 12, 18 e 20 anos. Francisco morreu em 2013, curiosamente no dia do seu aniversário, e nesse dia sua caderneta de poupança tinha exatamente R$300 mil. Feita a divisão de acordo com o testamento, o sobrinho mais jovem recebeu, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Vamos lá, fiquemos atentos aqui, porque tem um trecho aqui que merece destaque, que é o seguinte, olha, ele fala que o que tivesse lá, né, o saldo da caderneta de poupança, é esse trechinho aqui que eu estou dando destaque, olha, o saldo da caderneta de poupança que ele possuía deveria ser dividido entre seus três sobrinhos em partes proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte. Então o negócio é o seguinte, quando eu falo de divisão proporcional, eu preciso que vocês se lembrem que eu estou falando de uma divisão de forma diretamente proporcional. No nosso módulo teórico, aqui dentro do curso, eu deixo avisado para vocês que quando a divisão ela acontece de forma diretamente proporcional, eu posso falar que a divisão é diretamente proporcional, que a divisão é na razão direta, ou eu posso falar que a divisão simplesmente aconteceu o quê? De forma proporcional, perfeito? Então, quando ele fala ali que vai dividir em partes proporcionais, fica subentendido que ele vai dividir em partes diretamente proporcionais. Ora, se eu vou dividir em partes diretamente proporcionais, é o que a gente comentou agora nos 2 exemplos que eu trabalhei. O que é diretamente proporcional, basta eu pegar e multiplicar pela constante K. Lembrando que essa constante K é um númerozinho que é fundamental que a gente sempre coloque
quando a gente for tratar da divisão de forma proporcional. No nosso módulo teórico, a gente dá uma justificativa aí do porquê dessa constante K. Aqui agora, no momento da resolução das questões, a gente já vai no automático, mas dessa forma. Falou que é diretamente proporcional? Lembra que se eu quero dividir de forma diretamente proporcional, tem um número que está por trás desse exercício que faz a magia acontecer. Que número é esse? É a constante. Então é por isso que você tem que jogar, ou né, por isso que a gente sugere que vocês utilizem aqui a constante proporcionalidade. Essa questão especificamente, não vamos ficar também batendo cabeça à toa não. O que acontece é o seguinte, essa questão que está aqui é uma questão de divisão de forma diretamente proporcional. Se você aí do outro lado usou uma regra de 3 simples para fechar o exercício e ficou feliz, do lado de cá eu também estou feliz, porque realmente, como é uma questão que trata da divisão de forma diretamente proporcional, uma regrinha de 3 simples, se você souber montar aqui direitinho, você mata o exercício. Eu vou sair usando a constante K justamente para reforçar a ideia do que a gente está vendo aqui dentro desse módulo, tá bom? E o detalhe então que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado é o seguinte. Ah, professor, então é para dividir de forma diretamente proporcional a 12, 18 e 20? Não, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? O Francisco redigiu o seu testamento no ano de 2003, certo? E ele morreu, curiosamente, no ano de 2013. Então, na data do seu aniversário, que é para dar a entender que se passaram exatamente o quê? Exatamente 10 dias. Então, vocês têm que ficar atentos, porque no dia em que estava sendo redigido o testamento, seus sobrinhos tinham 12, 18 e 20. Só que o dia em que o testamento estava sendo redigido foi lá no ano de 2003. Como ele morreu em 2013, então quer dizer que se passaram 10 anos. Então não é para dividir de forma diretamente proporcional a 12, a 18 e a 20. É para se dividir de forma diretamente proporcional a 22, 28 e 30. Perfeito? É para se dividir de forma diretamente proporcional a 22, 28 e 30, porque se passaram 10 anos, ok? E a partir daí, então, a gente coloca que o que um recebeu, que vai ser 22K, mais o que o outro recebeu, que vai ser 28K, mais o que o outro recebeu, que vai ser 30K, tudo isso que está aqui tem que ficar igual a quanto? Tudo isso que está aqui tem que ficar igual a 300 mil. Aí é por isso que eu estou te falando que se você usar uma regra de 3 aqui, você acerta. Porque usando uma regra de 3, você pode falar para mim o seguinte, 300 mil, que é o total que tem que ser repartido, tem que estar, por exemplo, para o total das idades. Qual que é a soma total das idades? A soma total das idades é 22 mais 28 mais 30, que vai ter que dar 80, perfeito? Então você pode colocar para mim tranquilamente que 300 mil está para 80, assim como, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto que o mais jovem recebeu. O mais jovem, então, vai ter que ser o que vai receber o quê? Vai ter que ser o que vai receber 22. Aí você coloca para mim lá, que 300 mil está para 80, assim como 22 está para X. Se fez assim, tá valendo, ok? Ali, não custa nada lembrar, ó, 22K, 28K, 30K, vocês poderiam ter simplificado esses números aqui, tá bom? O 22, se a gente for dividir por 2, vai ter que dar 11, o 28 por 2 vai ter que dar 14, o 30 por 2 vai ter que dar 15. Então, você poderia ter usado o 11K, o 14K e o 15K, tá bom? Para igualar 300 mil, tanto faz. Do jeito que eu coloquei aqui, usando esses valores, a gente chega então nisso, olha. 22 mais 28 acaba dando 50, 50 mais 30 vai ter que dar 80, e aí eu deixo indicado então que 80K ia ter que ficar igual a 300 mil. Já que 80K é igual a 300 mil, o K teria que ser 300 mil dividido por 80, perfeito? E daí então, o K, 300 mil, se eu for dividir por 80, 300 mil dividido por 80, a constante K acaba dando 3.750, ok? Minha constante K, 3.750. E assim, como ele estava querendo saber aí quanto que o sobrinho mais jovem recebeu, o mais jovem é o que tem 22 anos. Então, 22K. A resposta aqui então seria essa, olha, 22 vezes o meu 3.750. Se você for multiplicar aí o 22 pelo 3.750, a gente acaba chegando em R$ 82.500. E aí os 82.500 fizeram então com que o gabarito correto para essa que está aqui fosse a letra B de bola. Tudo bem? Então, ó, aqui
Como a questão tratou da divisão de forma diretamente proporcional, simplesmente pegar aquilo que é dado como referência, que no caso foram as idades, colocar o que é dado como referência e multiplicar pela constante k. Se fosse inversamente, eu teria lá o k sobre 22, o k sobre 28, o k sobre 30, enfim, né? Todas aquelas técnicas que no módulo teórico, dentro aqui da plataforma, na parte de proporcionalidade, a gente orienta vocês, tá bom? E claro, sempre muito importante, até para que o seu aproveitamento seja melhor, que você dê uma passadinha na parte teórica antes de cair aqui na resolução das questões, tá? Se teve dúvida, volte, me acompanhe, faça e refaça, porque conforme vocês viram aí, o modelo que tinha caído num concurso apareceu de uma forma muito semelhante em outra, e é o que pode a qualquer momento acontecer no seu caderno de prova. Imagina que beleza? Chegar lá, esse enunciado que às vezes no início tira isso um pouquinho do seu sono, um pouco do sossego, chegar lá e pensar, já fiz isso aqui, tô tranquilão, só partir para o abraço? Pois é assim que funciona, tá bom? Façam e refaçam, gabarito correto para essa que está em letra B, a próxima a gente já tinha feito, e aí com isso eu fecho com vocês então esse bloco, tá bom? Tudo de bom aí, forte abraço, fui!